Nos últimos meses, todo mundo tem falado do ChatGPT ou de alguma IA que apareceu por aí no mercado. E todo mundo está falando por um bom motivo, simplesmente pela capacidade sinistra que um ChatGPT tem de criar conteúdo e conversar com você parecendo humano. E isso está impressionando o mundo inteiro. E eu mesmo recentemente também falei sobre ele, né? Então assim, as pessoas estão falando muito sobre o ChatGPT, sobre inteligência artificial, porque é algo que realmente está sendo muito interessante. E essas ferramentas, elas estão mostrando pra gente que que o futuro está muito próximo ou ele de fato chegou, pelas habilidades que eles possuem, pela facilidade para fazer um monte de coisa extremamente legal, e algumas dessas coisas é simplesmente ganhar dinheiro. Então, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 formas que você pode utilizar para usar o ChatGPT ou outra IA para começar a ganhar dinheiro na internet de uma maneira mais simplificada possível. Ou seja, isso significa que qualquer pessoa, independente das habilidades que você tem hoje, vai conseguir implementar uma dessas maneiras que vai ver aqui, ok? E olha só, eu não vou falar especificamente só daquela telinha lá que eu mostrei no vídeo anterior sobre o ChatGPT para você conseguir ganhar dinheiro. Eu quero focar um pouco mais sobre a API que eles liberaram, que qualquer pessoa pode utilizar e como a gente pode usá-la para ganhar dinheiro. Se você não sabe o que é uma API, nada mais é do que uma tecnologia que o próprio ChatGPT ele libera para uma pessoa, ou para um desenvolvedor, ou para uma empresa, que permite que essa pessoa possa usar recursos do próprio ChatGPT em suas próprias aplicações. Ou seja, eu posso usar os próprios recursos que o ChatGPT disponibiliza ou qualquer uma outra IA que tenha APIs disponibilizadas para criar um software meu ou um aplicativo para o celular que eu criei e ter acesso às informações, aos dados que o ChatGPT fornecem para uma pessoa. Então, uma API é basicamente isso, e isso é algo muito poderoso. Eu sei que parece um pouco complexo, mas eu vou dar um exemplo claro de uma empresa que usou a API do ChatGPT e ganhou muito dinheiro mesmo, e depois eu vou dar 3 exemplos de como você pode criar um negócio utilizando ou o ChatGPT ou a API que ele fornece. Bom, provavelmente você viu no Instagram que recentemente bombou um aplicativo que fazia o quê? Ele convertia o rosto, uma imagem, em um anime, em uma animação. Então ele pegava o rosto da pessoa e transformava aquele rosto em um anime. Esse aplicativo ele se chama Lensa e ele é um aplicativo que faz exatamente isso. As pessoas baixavam aí na Apple Store ou no Google Play, faziam um upload de algumas fotos e o aplicativo devolvia essas imagens em formato de anime e essas pessoas postavam em seguida essas fotos no Instagram. Mas o que muitas pessoas não sabem é o que? A primeira coisa, o aplicativo Lensa ele usou uma API do ChatGPT para criar essas imagens e, acredite você ou não, era uma API totalmente gratuita, ou seja, qualquer pessoa poderia fazer a mesma coisa e criar um aplicativo próprio para deixar que as pessoas utilizassem e criassem ali os seus avatares, os seus animes e por aí vai. Só que o pulo do gato aqui é o que? O aplicativo Lensa ele cobra $10 para você upar uma quantidade específica de imagens, ou seja, eles lucraram milhões de dólares utilizando um recurso gratuito que é a API do ChatGPT e vendeu isso para milhares de pessoas através de um app que eles colocaram, né? No caso, eles colocam uma interface na frente da API e disponibiliza isso para os usuários. Isso é o poder de uma IA ou de um ChatGPT da vida, e o mais interessante ainda é o poder de negócios que a gente pode criar atualmente. Ou seja, com ferramentas gratuitas a gente pode criar um negócio que de fato possa te gerar milhões de reais ou de dólares. Então, basicamente, o que o pessoal do aplicativo Lensa fez foi colocar uma cara na frente, que é o que qualquer pessoa pode fazer, qualquer desenvolvedor pode fazer, pois os recursos que estão por trás dele é fornecido por uma API que não foram eles que criaram. Então, esse é o poder de uma AI sendo utilizada como uma API através de um aplicativo que qualquer pessoa empresa pode criar e disponibilizar no mercado. Aí você deve estar se perguntando agora, pô, mas por que então as pessoas não fizeram isso de graça, né? Porque elas não foram lá e usaram a API e criaram as suas imagens de graça, né? Bom, a internet ela funciona de uma certa maneira quando a gente está falando de monetização. Quando você consegue simplificar algo e criar valor para pessoas, você possivelmente pode ganhar muito dinheiro, ainda mais quando você atinge um grande nível de pessoas, como o aplicativo Lensa fez. Ou seja, sim, as pessoas poderiam ter feito isso de graça, porém, elas teriam que saber que isso existe. 2, elas teriam que saber dominar essa tecnologia. 3, nem todo mundo vai ter essas habilidades, nem vai ter essa paciência. Então, o que o aplicativo Lensa fez? Ele simplificou esse processo.
sucesso e criou valor para muitas pessoas que queriam ter a foto de anime. Logo, as pessoas estão dispostas a pagar por essa simplificação de etapas. Ou seja, ao invés delas aprenderem a integrar uma API e criar seus próprios avatares de forma gratuita, com o Lensa ela dá 3 cliques e já tem milhares de fotos transformadas em bonequinhos, né, em animes. Logo, isso gera muito valor para as pessoas e elas vão pagar sim pelo aplicativo. Foi o que de fato aconteceu com o Lensa, que talvez até você mesmo já usou para criar aí alguns animes, ok? Bom, dito isso, vamos lá, vamos para os 3 modelos de negócios que você pode criar para ganhar dinheiro utilizando AI ou o próprio ChatGPT especificamente ou alguma API desse. E o primeiro desses modelos de negócio nada mais é do que venda de copy. Se você não sabe, copy é a abreviação de copywriter. É a arte de você escrever textos que convertem em algo. Normalmente é em venda, ok? Então vamos dar um exemplo. Aqueles anúncios que você vê no Google ou que você vê dentro do Facebook, aqueles anúncios em textos, aquele texto é uma copy, beleza? Ele tem a intenção de que você faça alguma ação, ou seja, clicar no anúncio, ou seja, clicar, ir para a página de vendas e comprar o produto, e na página de vendas vai ter outra copy e por aí vai. Um outro exemplo também é o próprio Stories. Provavelmente você vê muitos anúncios no Story, né? Anúncios de pessoas conversando, falando alguma coisa para você. O texto que essas pessoas falam é uma copy também. Eles, antes de gravar o vídeo, alguém redige aquela copy, que vai ser o texto que aquela pessoa vai falar, e não, ela não fala naquela hora assim, da boca para fora do nada, não. É tudo pensado. Então, eles estruturam um texto ali menorzinho, né, para caber ali nos stories, e esse texto é uma copy. Então, vender copy é algo que dá muito dinheiro. No Brasil mesmo existe um mercado gigantesco para quem é um bom copywriter. E essas pessoas normalmente, além de ganhar pelo projeto, né, pela escrita da copy, elas também podem ganhar pela comissão sobre venda de cada produto ou serviço que aquela copy foi feita. Ou seja, dá para ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Então, aqui qual que vai ser a nossa estratégia? Nada mais do que usar uma AI para criar copies. E existem diversas AIs que fazem isso, só que existe uma muito boa que se chama copy.ai. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo também para você se inscrever. E ela é uma, assim, a primeira coisa fundamental, né, pra gente, que é o quê? Ela é uma AI que escreve copy, escreve de forma muito bem mesmo, escreve muito mais rápido do que qualquer pessoa pode escrever e, claro, ela escreve em português. Isso é muito importante porque a gente está no Brasil. Se você quer começar um negócio de copy, você com certeza vai ter seus primeiros clientes, caso não tenha clientes, né? Seus primeiros clientes vão falar português Brasil e vão estar no Brasil. Então, isso é muito importante. É uma ferramenta, é uma AI que escreve em português. Cara, acessa o link aí que você vai entender. Mas, resumindo, é uma ferramenta que te permite trabalhar muito mais do que qualquer pessoa que escreve uma copy sozinha. Eles dão pitch que vão escrever de 5 a 10 vezes mais rápido e de fato é, porque eles dominam muito mais o assunto e a ferramenta é muito mais inteligente do que apenas uma pessoa redigindo. E o que eu gosto muito disso, dessa AI, é o quê? Que quando a gente está prestando serviço, uma das coisas que a gente pode ficar limitado é na escala do seu modelo de negócio. E a partir do momento que você tem uma AI para escrever textos para você, você meio que fica mais livre para conseguir muito mais clientes e conseguir entregar muito mais projetos. Consequentemente, você vai ganhar muito mais dinheiro. Então, aqui qual que seria a estratégia base? É você conseguir novos clientes, escrever as copies utilizando o Copy AI e revisar essa copy. Você tem que revisar para ver se não tem nenhum erro, é óbvio, né? Para ver se está tudo certinho, se faz sentido e devolver essa copy para o seu cliente. Esse é o seu modelo de negócio. E eu conheço pessoas que já estão ganhando mais de 6 dígitos utilizando esse modelo, utilizando o próprio Copy.ai para fazer isso. Então, cara, é algo assustador que qualquer pessoa pode começar. Se você é do nicho ainda de copywriter, se você é um copywriter, essa ferramenta vai ser crucial aí para o seu dia a dia. Bom, o próximo modelo de negócio que a gente pode criar utilizando o ChatGPT é uma agência de SEO. Se você não sabe, SEO nada mais é do que a habilidade de você ranquear um site ou palavras-chave específicas no mecanismo de busca, principalmente o Google. Ou seja, vamos supor que você tem um site que fala sobre como adestrar um cão. Então, quando alguém digitar lá como adestrar um cachorro, como adestrar um pet, o seu site seria ranqueado para essa palavra-chave e aparecer ali nos primeiros resultados orgânicos do Google. Isso é SEO. E como vocês percebem, né? Como vocês podem perceber, é uma habilidade muito importante para qualquer empresa que vende um produto ou serviço. Por quê? Porque você vai fazer ela aparecer no topo de forma gratuita. Isso é muito legal. Então, assim, como a gente pode usar o ChatGPT para fazer isso? A gente vai utilizar ele para simplesmente criar conteúdos de um nicho específico e publicar esses conteúdos ou no nosso site ou vender esses conteúdos
como agência. E parte do processo de SEO, de conseguir ranquear um site no Google, é ter bons conteúdos sobre determinado assunto no seu site. Isso por quê? Porque a partir do momento que você tem ali, por exemplo, 50 artigos falando especificamente sobre um mesmo assunto, um mesmo nicho, o Google vai começar a anotar o seu site como uma autoridade nesse assunto. A partir disso, ele vai sim começar a ranquear o seu site dentro ali da pesquisa até chegar lá no top 1. E é claro, assim, artigos é uma parte de todo o processo de uma agência de SEO, né? De todo o processo de ranquear um site no Google. Porém, qual que é o ponto crucial aqui? É que você vai conseguir escalar muito bem a parte que só depende da criação de conteúdo de alto nível para um site, porque, saiba você ou não, o Google, ele consegue validar um conteúdo como conteúdo ruim ou um conteúdo bom. Então, você escrever um conteúdo de alto nível é algo que o Google vai valorizar muito para poder dar ao seu site ali um ranking de palavras. E deixando bem claro de novo, SEO é muito mais complexo do que isso. Existem vários outros pilares. Porém, se você é uma pessoa que já está no mercado de SEO, que já curte SEO ou quer começar a trabalhar, você vai ver que uma das coisas é a criação de conteúdo. E com o ChatGPT você consegue criar muito mais conteúdo. Assim, cara, em poucas horas você consegue criar 10, 20, 30 artigos e vender esses artigos para os seus clientes ou utilizar para você mesmo. Desde o último vídeo, eu mesmo comecei a criar conteúdo para um projeto que eu tenho utilizando o ChatGPT. Então eu vou fazer esse teste com ele, ver como é que se sai, mas o ponto é, eu gastei 15 minutos para criar um conteúdo que eu sozinho levaria horas e horas e horas. Então, se você tem vontade de ter uma agência de SEO, dá uma olhadinha no ChatGPT, que ele pode ser algo muito útil para você. Bom, o último modelo de negócio que a gente pode criar aí com o ChatGPT, esse vai ser um modelo de negócio que é seu mesmo, né? Assim, não vai ser um modelo de agência como venda de serviço especificamente, mas é um modelo de negócio seu mesmo que você pode monetizar de várias formas e que eu acho muito interessante, que é uma newsletter. Você pode sim criar uma newsletter utilizando o ChatGPT ou integrando alguma API que ele tem para te ajudar a criação de conteúdo. E você pode criar uma newsletter semanal ou uma newsletter diária. Vai depender mais do modelo que você vai querer seguir. E assim, a partir do momento que você tem uma newsletter que vai ter um alto nível de conteúdo, pois você vai utilizar, né, o ChatGPT, você pode fazer o quê? Você vai trabalhar para fazer com que essa newsletter comece a crescer. E uma vez que ela está ali com um volume legal de pessoas, você pode monetizar ela com patrocinadores, vendendo espaço para anúncio e com programas de afiliado. Isso é algo que você consegue fazer tranquilamente. O maior problema, no meu ponto de vista, de uma news seria a criação de conteúdo de alto valor, bons conteúdos ou até mesmo de notícias, né? Vamos supor que é uma news diária. Até a criação de notícias diárias seria algo muito complexo para se fazer quando você está sozinho. Mas a partir do momento que você tem um ChatGPT e é uma AI que sempre está atualizando, está avançando, eu acredito que seja uma ferramenta excelente para começar a criar uma newsletter. E se eu fizesse esse modelo, eu faria primeiro ele de forma semanal para eu ver ali como seria o engajamento e tal das pessoas, e depois eu começaria a colocar ele diário, até mesmo para você dominar a AI, ChatGPT e outras que você pode utilizar para fazer com que esse processo fique mais fácil, e depois com o tempo eu passaria ela para um modelo diário. E assim, existe duas newsletters que eu sigo no Brasil que são excelentes, mas eu vou citar uma delas só, né? Por que eu vou citar uma delas só? Porque eu gosto muito do modelo que eles monetizam e eles fazem tudo isso que eu falei. Eles, até onde eu sei, eles não usam o AI para criar conteúdo, é porque eles já têm um tempo que eles existem, usam redatores, usam jornalistas e por aí vai, mas eles monetizam assim de uma maneira muito legal e o conteúdo deles é muito bom. Ela se chama The News. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo também para vocês poderem ver como eles criam conteúdo, para vocês se inspirarem mesmo, ver como eles monetizam. Tem espaço publicitário, eles têm vários anunciantes bem grandes e é algo que você pode começar a ir fazendo isso sozinho a partir de hoje na sua casa, apenas aí com o seu computador, internet e o ChatGPT para te ajudar, ok? Bom, então é isso. Meu nome é Ryan Maia, um grande abraço e até o próximo vídeo.